Nós estamos falando sobre esperança. Estamos falando sobre esperança no meio do caos, no meio do medo. Esperança para tempos de medo. E quando eu penso em esperança, eu penso que quando construímos uma igreja não tijolos, mas pessoas reunidas, eu penso que a maior esperança que a gente está trazendo é essa família que estamos formando como filhos e filhas de Deus, perdoados e redimidos pelo sangue de Jesus. Essa família que nós estamos formando, que Deus está formando, que Jesus está formando, é uma família que traz esperança para um mundo que jaz no maligno. Por quê? Porque essa família tem poderes especiais? Não, é porque essa família traz consigo perdão, misericórdia e graça. É um povo perdoado que se junta em torno da mesa. E quando eu penso em esperança no meio das famílias, eu penso que não há nada mais esperançoso numa família do que uma mesa. Porque é na mesa que a gente traz a reunião familiar, e é na mesa que os encontros familiares ganham concreção. Se vocês pararem para pensar, é sempre nos momentos do nosso calendário que nos juntamos, famílias à mesa, é que nós vamos olhar de novo nos olhos de alguém que talvez não esteja muito bem na família, é que nós vamos nos encontrar novamente com alguém que a gente não fala há algum tempo, é que nós vamos matar a saudade. É na mesa, em torno de uma boa refeição, que a gente tem os encontros mais bonitos familiares. Você não tem como pensar em família e não pensar num banquete, não pensar numa mesa posta, não pensar num povo que partilha a mesa e partilha o pão diário todos os dias. E Jesus, quando veio, ele veio para restaurar as relações, porque ele queria fazer essa família, essa grande família, uma família de gente perdoada e que se encontrava na mesa. Esse foi o último ato de Jesus com seus discípulos. Levou todo mundo para a mesa e fez uma grande refeição. E diz: façam isso em memória de mim. Porque essa é a esperança da glória em nós, é Jesus sendo manifestado na presença numa mesa, numa reunião da mesa, uma reunião familiar. A família é importante por causa disso. Mas não a família que a gente vê sendo construída pela nossa sociedade performática. Não é uma família da Doriana, sabe? Não, é uma família feita de gente de verdade, de carne e osso, com imperfeições, cheia de defeitos, gente ranzinza, gente egoísta, gente mais ou menos, gente chata, gente legal, gente triste, gente alegre, gente bem-humorada, gente mal-humorada, gente cabeça dura, gente egoísta, gente generosa, gente sábia, gente de todos os tipos. Essa grande família é a família que dá esperança para a gente, quando a gente constrói uma mesa em que não há pré-requisitos para fazer parte dela. Não há credenciais para se juntar a essa mesa. Quem pode dizer para um filho que ele não tem permissão a sentar na mesa da sua própria casa com seus próprios pais? Não, todo filho encontra abrigo, encontra lugar na mesa da sua família. E assim são os filhos de Deus. Nós somos perdoados, nós fomos perdoados e nós encontramos lugar na mesa. Todos nós. Eu e você. Eu e você que fomos perdoados, hoje sentamos na mesa e nós olhamos para a presença que nos perdoou, a presença que nos cura, a presença que nos transforma, e a presença que está transformando a igreja de Jesus numa grande família e que vai trazendo esperança para um mundo mau. Eu dividi a mensagem de hoje em 3 atos. E eu quero ler o primeiro ato com vocês. Está lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Diz assim: depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu.
Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Senhor, nos conduz nessa mensagem. Nos conduz através da sua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui é algo muito comum da gente ver na época de Jesus. Religiosos que entenderam que detêm o poder de dizer quem pode e quem não pode, quem é e quem não é. E Jesus dizendo para esses religiosos que ele não tem esse poder. E principalmente estão dizendo o seguinte, que vocês que se acham super justos, talvez são os que mais precisam. Obviamente que Jesus ele não vai usar essas palavras aqui, mas ele usa de uma ironia, inclusive. Ele vai dizer assim: olha, eu vim para quem é doente, eu não vim para quem é saudável. E por que eu digo ironia? Porque Jesus sabia que de saudável esses fariseus e religiosos não tinham era nada. Eles estavam muito doentes, inclusive. E que quem era saudável era justamente aqueles doentes que sabiam a sua própria condição de pecadores. E que por isso se agarravam ao único que podia fazer com que aqueles pecados fossem redimidos. Que aquela história, a história deles, fosse reescrita. E por isso eles amavam a Jesus e se grudavam em Jesus e se agarravam em Jesus. Porque sabiam que ele era a única chance deles terem uma história reescrita, terem a sua redenção. O problema é que nós passamos muito tempo agindo como esses religiosos. A igreja cristã, em sua história, ela se alimentou muito do poder de dizer quem é e quem não é de Jesus. Quem é e quem não é de Cristo. Quem é e quem não é pertencente à família de Jesus. Quem pode e quem não pode se sentar na mesa. Por muito tempo nós achamos que nós carregamos a prerrogativa de dizer para as pessoas que elas precisam ser ou quem elas pensam que é para participar dessa mesa. E nós fomos pródigos em fazer inimizades. O que é muito interessante e discrepante com o ministério e o viés que Jesus traz em sua caminhada. Jesus sempre foi alguém que buscou amizades. Até nas suas críticas e as suas maiores críticas pesadas aos seus discípulos, ele não se indispunha com nenhum deles no sentido de expulsá-los ou de dizer: eu não quero ser amigo de vocês. Aliás, os únicos em que Jesus tinha muita dificuldade de se relacionar eram os próprios religiosos, que por sua vez tinham essa prerrogativa de dizer quem era e quem não era amigo de Deus. Enquanto Jesus buscava fazer amizades e colocava mais uma cadeira na mesa e diziam: venha como estás, venha você, esses religiosos diziam: pera aí, quem é você? Vamos passar aqui, quem você pensa que é, de onde você vem, o que você fez. Talvez você não precise sentar nessa mesa agora, eu vou botar você numa mesinha aqui do lado, talvez você não vai sentar na primeira fileira das mesas importantes, eu vou te colocar lá no fundo. Enquanto Jesus falava: não existe esse negócio de mesa importante, todo mundo está na mesma mesa, os religiosos diziam: peraí, calma, não é bem assim. E o interessante é que a religião, o poder, esse pequeno poder da religião, foi corrompendo a igreja cristã ao longo do tempo e fazendo com que a gente criasse muito mais inimizades do que amizades. Ao tentar resolver as questões mais profundas da sociedade, nós vamos optando pelo lado da inimizade. Ao invés de eu tratar as pessoas ou de trazê-las para perto, eu fecho portas. Eu digo: não, nós não nos relacionamos com isso. Nós nos fechamos em bolhas e impedimos que pessoas se acheguem por causa do pecado delas, enquanto nós, também pecadores e doentes, já estamos aqui e fomos perdoados. E por que nossa atitude sempre é botar paredes?
Nós queremos construir uma família e não um lugar onde as pessoas todas são super santas e super puras e que não cometem nenhum erro ou que carregam credenciais e méritos por estarem aqui dentro. Não, isso nunca foi o propósito de Jesus. Nós somos ávidos por dizer não, o mundo é mau, então nós não nos relacionamos com certas pessoas porque essas pessoas são inimigas. E nós somos ferrenhos em ter apologética, mas não porque a gente quer defender o que a gente acredita, mas porque queremos atacar pessoas que pensam diferente da gente. Isso não é apologética. A gente acha que se munir da palavra é atacar pessoas com aquilo que a gente crê e atacar as pessoas que pensam diferente de nós, porque pensam diferente de nós. E depois nos perguntamos, por que é que essas pessoas têm dificuldade de se achegar até nós, de sentar nessas cadeiras desse auditório, de participar de encontros e eventos que nós promovemos? Porque passamos muito tempo dizendo para elas que elas não são bem-vindas aqui no nosso meio. Que essas pessoas não são boas o suficiente para pertencer a este reduto. Achamos mesmo que nós somos melhores em algumas coisas. E não porque a gente está falando por aí, olha como eu sou bom, como eu sou melhor, mas intuitivamente, inconscientemente, estamos dizendo para os outros que sim, porque eu encontrei Jesus, eu sou melhor do que ele que não tem Jesus. E porque eu sei que Jesus é a verdade, ele não sabe, então eu sei de fato o que é verdade e ele está vivendo numa mentira. E nós consideramos isso um discurso plausível para uma pessoa ouvir e achar que essa pessoa vai se sentir bem aqui dentro, vai se sentir bem em paz conosco. E eu não estou falando sobre diluir verdades ou tornar esse ambiente confortável para uma pessoa que... Não, eu estou falando sobre receber pessoas com amizade e não fazer inimigos e não fazer inimizades. Nós somos incentivados, os nossos jovens são incentivados a ir para a faculdade e se fecharem em clãs evangélicos. Enquanto a real verdade é que esse povo tinha que ir para as faculdades e se infiltrar em tudo que é canto, largar essa coisa de clã. Jesus nunca foi disso. Jesus não andava pelos lugares flutuando com um manto branco dizendo, olha, eu sou o Messias. As pessoas não sabiam nem quem ele era. Precisou de um código de Judas para que o soldado romano identificasse quem era Jesus. Porque Jesus era como todos. Esse negócio de ficar asséptico às questões que nós vamos vendo, com medo de que eles são inimigos e nós somos aqui o povo do bem e eles são do mal, fez com que a gente fechasse as portas da nossa família. A gente disse para eles que na nossa mesa não caberia mais ninguém. Igual a esses fariseus, nós estávamos dizendo, por que se senta na roda de pecadores, de publicanos? Vocês, Jesus se diz o Messias, se diz profeta, mas está andando com pecadores? E Jesus eu estou mesmo. Porque eu estou aqui para os pecadores. E o grande problema é esse, é porque nesse primeiro ato a gente olha a casa de Levi se enchendo de gente que era avesso à religião, avesso à própria religião de Jesus, veja, avesso aos mestres da lei da religião de Jesus, e é Jesus que está promovendo esse grande encontro, junto na casa de Levi. Levi faz um banquete para Jesus e chama os amigos para conhecer Jesus. Olha, tem um cara aqui que é diferente dessa galera que expulsou a gente, que diz que a gente não presta. Esse cara aqui ama a gente, esse cara aqui trouxe a gente para uma mesa, esse cara aqui gosta de sentar com a gente, de tomar uma com a gente, de conversar com a gente. Esse cara aqui, ele parece gente da gente. E olha que incrível, ele não quer ser nosso inimigo, ele quer ouvir a gente, ele quer estar com a gente. E enquanto Jesus tinha esse alcance lá, os religiosos ficavam de fora, condenando Jesus, dizendo, esse homem aí que anda com esses caras aí, com certeza esse cara não pode ser o Messias. Porque é um ponto que a gente começa a achar que nós somos muito bons mesmo, e que nós detemos a verdade é nossa posse, nós começamos a nos tornar juízes.
investigadores que vão dizendo quem é e quem não é também, legislando, medindo quem essa pessoa é, se ela é crente, se ela não é, dizendo quem pode, quem não pode, dizendo que quais títulos são mais importantes do que outros, quem é a pessoa mais importante aqui no meio de nós, quem não é, esse jogo político, esse jogo de troca de favores, essa barganha espiritual, religiosa. Nós vamos nos tornando esse povo mesquinho que acaba fechando as portas. E não há espaço. Nós fizemos muita força, meus irmãos, minhas irmãs, para sermos inimigos. Nós adotamos muitos inimigos. Aqui no Brasil eu lembro de algumas poucas ondas assim. Toda hora a gente se levantava para dizer que isso aqui é nosso inimigo. Eu não sei dos mais antigos se tinha isso, mas, por exemplo, eu lembro vagamente de quando a Disney foi nosso alvo, a Walt Disney. Tudo da Disney era do diabo, não podia ver. Tudo que era da Disney era pecado. O Homem-Aranha, o Mickey, tá todo mundo no inferno. Que viu o filme está condenado. Era um negócio bizarro assim. Foi bom, bem forte isso. Teve gente que foi para o radicalismo. Não vamos ver, vou botar fogo em tudo que eu tenho da Disney, sei que lá. Hoje o povo vai na Disney, está tudo bem, acabou. Acho que, sei lá, o Mickey se converteu. Depois teve o lance, antes um pouco, teve o lance do rock, né? O rock era uma coisa do capeta. Rock e tal, os instrumentos relacionados ao rock, né? Depois converteu também, os instrumentos estão convertidos todos batizados. Também aconteceu. Teve uma época que não podia bater palma na igreja. Também não sei porquê. Bateria, percussão, nada disso podia. E tinham vários inimigos que a igreja ia levantando, né? Não, isso aqui é um inimigo, tal, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E aí, depois da Disney, dessas coisas, teve também as marcas de empresários que serviam a Satanás. Eu não sei a fonte dessa galera, mas eu sei que era uma busca incessante pelo capeta. Eu nunca vi. As pessoas buscavam mais ao diabo do que a Deus. Para tentar, não, o diabo está nisso ainda. Esse detergente aí, ó, o cara é satanista, não compra. E aí eu acho interessante porque agora que a gente está descobrindo um monte de marca de roupa que tem trabalho análogo à escravidão, e eu não vejo os crentes se levantando. É interessante isso. Ou triste. Mas parece que a gente tem uns estereótipos que a gente gosta de estabelecer, e a gente é ávido para fazer essas inimizades, estereotipar coisas, dizer isso aqui não. Porque o problema é a faculdade. A faculdade acaba com a fé dos nossos meninos. Que fé é essa dos nossos meninos que se acaba numa faculdade? Aonde nós estamos firmando essa fé? Porque, de fato, a gente é tentado em várias coisas na universidade, como a gente é tentado até hoje no trabalho. E a gente fica preocupado porque a gente não sabe o tamanho do poder que é uma fé libertadora de Cristo. A gente fica sempre achando que ela é uma coisa medíocre também. A gente subestima a fé dos nossos meninos, ou aquilo que a gente ensinou para eles, nossos meninos e as nossas meninas. A gente acha que porque eles estão questionando algumas coisas, isso é problemático. Lembrem-se de Tomé, que questionava muitas coisas que Jesus fazia, mas era um homem de Deus. E questionar coisas faz bem para o nosso crescimento. E que a grande problemática, inclusive, dos anos 90, nas grandes divisões da igreja evangélica cristã, aconteceram porque os jovens começaram a questionar e os líderes começaram a falar que não se deve questionar. E essa falta de diálogo com a juventude fez muitas gerações se absterem do compromisso com a igreja. Houve um movimento no Chile
em que na década de 90, 80, só existiam universidades católicas no Chile. E as igrejas evangélicas começaram a falar para os seus membros que não poderiam fazer faculdade na universidade católica. Não poderia. E aí o que aconteceu? Aconteceu é que a gente viu nas décadas posteriores, gerações que em subempregos ou empregos que não tinham significância no meio acadêmico, por exemplo. Os evangélicos não tinham representatividade no meio acadêmico e nem nas grandes bancadas de ciência, porque se perderam quando assumiram uma postura de evitar a universidade, porque a universidade era católica. Porque, de fato, a gente acredita, de alguma forma, que eles são nossos inimigos. Não, eles não são nossos inimigos. Aquelas pessoas não são nossas inimigas. E quem está dizendo isso para vocês é o diabo, porque o diabo quer que a gente considere pessoas nossas inimigas. Mas a Bíblia fala que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a gente precisa entender o que é isso, porque Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. E esses inimigos que Jesus está se referindo são as pessoas que estão contrárias a gente, talvez. E a gente não tem sentimento de amor, não tem sentimento de família, e de considerar que talvez aquele filho perdido também eu ali fora, que fui um dia perdoado para vir aqui para dentro. Mas nós preferimos estereotipar e criar inimizades, criar contextos de aversão, contextos em que eu me isolo e eu me torno o quê? Uma pessoa crítica a quem senta à mesa do banquete de Jesus. Eu começo a falar esses pecadores, por quê? Porque na verdade eu não queria que esses estivessem aqui dentro. Que tipo de mesquinharia esses filhos perdoados estão sendo, de fato, generosos com aquilo que receberam de Deus? O nosso segundo ato é Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-se a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mais uma vez, no nosso segundo ato, é um banquete. É uma parábola que Jesus conta sobre uma grande mesa, sobre um rei que convida pessoas, e essas pessoas estão muito ocupadas com os poderes que assumiram, com os poderes e aquilo que ganharam com esses poderes. Se tornaram cheios de si mesmos e se esqueceram da importância da mesa. Se tornaram cheios de eventos, de práticas religiosas, de práticas que sustentaram a si mesmo uma grande posição, dizendo para si mesmo que aquilo que tem, aquilo que construíram é por causa de si mesmo, é por causa de seu mérito, e abandonaram a singeleza do banquete, da mesa. E o rei falou: então beleza, então eu vou abrir essa casa, eu vou abrir esse banquete para todos os pobres, mancos, aleijados, todos que estão na rua. Esses vão provar do meu banquete, é esses que vão vir para cá. E há uma palavra muito importante nesse trecho, que é: obrigue-os a entrar, force-os a vir. Saia na rua e force-os a entrar aqui dentro. E sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós fizemos muita força para deixar eles de fora. Nós nos empenhamos muito para fechar nossas portas e nos tornar um povo medíocre na sua asepsia
na sua marginalização. As pessoas olham para a gente achando que a gente é um povo que se acha muito santo. E por isso a gente tem vergonha, às vezes, de estar aqui nessa mesa. Eu já ouvi muitas vezes, eu preciso ajeitar minha vida antes de ir para a igreja. Eu estou muito na bagunça, eu preciso rever algumas coisas antes de realmente entrar nesse caminho. Quando foi que houve algum critério como esse que impedisse alguém de estar nessa mesa, nessa família? Quando foi que existiu algum pecado que impeça alguém de entrar aqui? Quando foi que isso foi estabelecido? Em que momento da história nós colocamos que existem alguns pecados que fazem com que essa pessoa não possa participar dessa família? Me mostre na Bíblia, me mostre nas palavras de Jesus, um pecado que seja, que Jesus diga e fala assim, não, esse aqui não pode, esse aqui não tem como. Esse tipo de pessoa aqui. Quando foi que nós fizemos isso? E quando foi que recebemos o poder das mãos de Jesus para dizer quem é e quem não é que deve entrar aqui nessa família e que fazer parte dessa família? Quando foi que foi nos dada essa função de legisladores, de juízes, de xerifes, de justos? E é por isso que Jesus está dizendo na parábola que o rei falou, obrigue-os a entrar. O que isso quer dizer? Force-o. Faça uma força. A força que vocês fizeram para deixar eles para fora, agora dobre ela para trazê-los para dentro. Empenhem-se nisso. Porque se vocês não se empenharem nisso, eles não vão vir, eles não vão chegar. Nós vamos continuar aqui, olhando um para a cara do outro, um bando de fariseu, julgando as pessoas lá de fora. E dizendo que temos que criar bolhas para nos proteger do mundo. Quando foi também que Jesus falou, protejam-se do mundo, se escondam, cuidado com ele? As palavras sobre o mundo que foi dito foi, o mundo jaz no maligno, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O que ovelha faz no meio de lobo, meus irmãos, minhas irmãs? Ela bate em todo mundo como um kung fu, ovelha kung fu? Não, ela morre destroçada. O que Paulo nos ensina sobre o mundo? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, não se conformem com o que está lá fora. Vão e transformem esse mundo. Não se escondam como um bando de topeira travada num buraco, escondido, com medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente não crê nisso. Tem pessoas da nossa família espiritual que estão morrendo, que não sabem que são perdoados, que são aceitos, que há um lugar na mesa para eles, que tem refeição para eles, que tem banquete para eles. Essas pessoas estão longe, porque nós colocamos elas longe. É tempo de assumir a nossa responsabilidade nisso. Nós fechamos as portas, nós expurgamos elas. A nossa história nos condena, a nossa história constrói religiosos. É tempo da gente, como igreja, assumir o que é a nossa igreja. Se nós somos uma mesa, somos uma família de perdoados, que venham mais pecadores perdoados sentar nessa mesa. Essa é a nossa tarefa. Quando foi que nós recebemos a chancela de Jesus para dizer quem é que é perdoado e quem não é? Quando foi que cauterizamos o nosso coração ao ponto de não perceber o quanto somos perdoados? Por isso, se esforcem, vão atrás dessa galera, vão atrás desse povo. Esse povo que criou um repúdio, uma aversão contra o meu evangelho por conta da atitude do testemunho de vocês.
Vão lá e digam para eles: não, nós erramos. Nós erramos porque Jesus te perdoou. Você é filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo. Assim como eu, nós somos um, nós somos iguais. Essa família que estamos construindo aqui, ela é a esperança para um mundo que segrega, que marginaliza. É tempo da gente aprender de uma vez por todas a construir pontes, a fazer amigos. Eu lembro no passado que as pessoas ensinavam para a gente que entrar na igreja é abandonar as amizades do mundo. E eu olho para trás e falei: gente, quanta violência. Amizades do mundo. Existem amigos. Só existem amigos. E o que eu tenho de fazer? Eu tenho que, na verdade, amar esses amigos e partilhar com eles aquilo que aconteceu comigo. Porque eu os amo. Mesmo que eles não entendam, não concordem, não recebam o que eu sinto, eu vou continuar no meio deles. Porque eu quero iluminar essa escuridão. Eu quero mostrar para eles que a minha vida é uma vida diferente agora. Eu quero que eles provem dessa vida também. Se eu me retiro, eu me torno uma pessoa horrível, uma pessoa que acha que aquilo ali é sujo, vai me contaminar. Que história é essa? Onde foi que vocês viram Jesus fazer isso? Onde foi que nós vimos Jesus ter atitudes dessa? Em que ele deixava de falar com alguém por causa da impureza do outro? Aliás, muitos dos discípulos de Jesus, quando Jesus chama, nem crente direito eram. Era um negócio meio esquisito assim. Se esforcem. É tempo de se esforçar para poder resgatar esse povo. Esse povo que a gente perdeu a mão. Esse povo que a gente segregou. Esse povo que a gente construiu muros, que a gente lacrou a porta. A gente precisa escancarar isso. A nossa família, tem membros da nossa família lá fora. Tem membros da nossa família longe de nós. Tem membros da nossa família que não reconheceram o Pai ainda. E tem membros da nossa família que estão ansiando por isso, esse momento. E o terceiro ato é Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés e com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. Ele disse: 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles a amará mais? Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Nosso último ato é mais uma mesa. Mais uma mesa em que a gente vê uma pecadora, essa mulher se chegando a Jesus e mostrando para Jesus o quanto ela ama ele. E Jesus diz o quê? Justamente isso que a gente acabou de entender.
Quando a gente reconhece o tanto de pecado que a gente é perdoado, a gente não consegue olhar para Jesus e não ter um constrangimento de amor profundo por Ele. Mas as pessoas que estão cauterizadas, elas entendem que não, eu não tenho nem tanto pecado assim, então, portanto, o seu amor por Jesus é condicionado. Mas quem sabe o tanto de pecador que se reconhece ao olhar um ou outro, nossos pecadores, a gente fala assim, cara, Jesus me perdoou tanto, faz tanto por mim, me ama tanto que eu não tenho o que fazer a não ser me jogar aos pés dele e fazer tudo aquilo que aquela mulher fez. O que os homens ali, que são discípulos de Jesus, estão questionando Jesus, estão falando e questionando essa mulher, é porque eles não entenderam que na postura deles de supermestres ou de fariseus, estão tentando entender que aquela mulher fez um papelão ali. Estão julgando aquela mulher pela sua atitude, porque não conseguem olhar para si mesmo, não conseguem ver-se pecador, não conseguem reconhecer esse pecador. E, portanto, isso faz dele uma pessoa melhor que aquela mulher. Mas o que Jesus está dizendo é justamente o contrário. Vocês não conseguem perceber. Jesus não está dizendo para eles assim, vocês pecaram um pouco. Não, eles estão dizendo, vocês não me amam de fato como devem amar, porque vocês não conseguem reconhecer o tanto de pecado que é perdoado de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Quando a gente não é capaz de reconhecer o tanto de pecado que nós temos e que está sendo perdoado pelo sangue de Jesus, a gente não consegue olhar para Jesus com esse amor que essa mulher tinha. Um amor que fez essa mulher invadir uma casa de um homem que ela não conhecia, que sabia que provavelmente não gostava dela, numa reunião de homens que era proibido para qualquer mulher, ela invadir e tocar no homem, se jogar aos pés dele, quebrar um vaso de perfume que deve ter custado todas as suas economias, ungido ele e beijado os pés do mestre com amor sincero, entregando tudo que tinha. Qual é a minha atitude diante de Jesus? Olhar ao redor as pessoas que têm reações diferentes da minha, que não são polidas, e criticá-los? Ou criticar até mesmo o próprio Jesus? Se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Ou a minha atitude diante de Jesus é me jogar aos pés dele e entregar tudo que eu tenho, porque esse homem, ele me perdoou, ele lavou os meus pecados, ele limpou a multidão de pecados que eu tenho, e eu não tenho nada a fazer a me colocar completamente diante dos seus pés, com tudo que eu tenho. E mais importante ainda, que esse banquete, esse terceiro ato nos ensina, é que o que motiva essa mulher invadir uma casa que ela é persona não grata, essa casa que ela não tem família, que ela não tem nenhum contato, nenhum afeto, invadir e quebrar uma das leis sociais e religiosas da época, que era invadir uma casa com reunião de homens. O que motiva essa mulher a entrar e invadir essa mulher e ficar tão à vontade aos pés de Jesus? O que faz essa mulher entrar nessa casa? Uma presença. Qual presença? Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher entra naquela casa e faz o que faz, e se derrama, se quebranta diante de Jesus, aos pés de Jesus, por causa de Jesus de Nazaré. Se eu tiro Jesus de Nazaré daquela casa, aquela casa é uma casa de um monte de religioso, em que pecador nenhum se sente à vontade para se derramar nos pés de ninguém. A nossa família, a nossa casa, só será uma casa de arrependimento, de quebrantamento, de choro, de perdão de pecados, se a presença de Jesus estiver aqui. É por causa da presença de Jesus que pecadores entram aqui e se derramam aos pés de Jesus. É por causa da presença de Jesus que eu e você nos chegamos até aqui e falamos, Jesus, toma tudo o que é teu. Mas a partir do momento que a presença de Jesus não é aqui, nós nos tornamos uma casa de gente que julga e que fecha as portas para qualquer pecador que tente entrar nessa família. Ou nós somos uma família em que tem a presença do Cristo vivo e ressurreto no seu meio, nas suas relações, e por isso recebe pecadores o tempo inteiro, pecadores com os mais profundos pecados sociais, porque era isso que a pecadora tinha acontecido com ela,
e recebemos ela porque ela está se quebrantando, ou ele porque está se quebrantando diante de Jesus, porque essa casa tem a presença, essa família tem a presença redentora, perdoadora de Jesus. O que faz da igreja de Jesus uma família, uma mesa diferente de todas, é porque há perdão nessa casa. Porque eu e você fomos perdoados, porque todos podem ser perdoados, porque esse perdão se estendeu para além de nós. Esse lugar da mesa é um lugar de perdão, esse lugar da família é um lugar de reconciliação. O lugar da mesa da nossa família é um lugar de perdão, é um lugar de partilha, é um lugar em que a gente se quebranta, a gente se joga aos pés de Jesus. Esse lugar, esse banquete é um lugar de glórias a Deus, porque as nossas relações de amor e de afeto são redimidas, são perdoadas no nome de Jesus. Porque há uma presença curativa, uma presença perdoadora, uma presença redentora de Cristo ali. E faz de nós, pecadores, uma família perdoada. Por quê, meus irmãos? Por que essa mensagem é tão importante? Por que essa mesa da família é a esperança para a nossa humanidade? Porque nós somos responsáveis por manifestar esse critério único da mesa de Jesus. Qual é? A mesa de Jesus é o único espaço do universo, do mundo, onde o único critério de presença é o perdão. É o perdão. Não existe outro critério. Não é sobre quem é o Rodrigo. Não é sobre quem é o Wagner. Não é sobre quem é o Adalberto. Não é sobre quem é a Thaísa. Não é sobre quem é a Cidinha. É sobre quem Deus diz para a gente quem a gente é. É sobre sermos perdoados. Essas outras perguntas, da onde a gente vem, o que a gente fez, para onde a gente vai, elas têm a ver com uma relação posterior ao primeiro passo que damos na direção do Mestre. Quem é essa pecadora que entra aqui dentro, se derrama diante de Jesus, entrega tudo que tem e honra Cristo como Messias, que reconhece nele essa identidade? Somos nós. É assim que nós chegamos na mesa. E que a gente seja assim como ela sempre, e não como Simão e os outros que estavam na casa. Porque uma casa cheia de fariseus e mestres da lei, religiosos, é uma casa vazia de gente arrependida, perdoada e redimida. Mas uma casa cheia de pecadores, perdoados e salvos em Jesus Cristo, é uma casa que continua a receber gente na sua mesa. É uma casa que continua formando uma família que é a esperança da glória para um mundo que jaz no maligno. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, porque é Ele que nos traz graça, misericórdia, é Ele que nos faz olhar para a vida com alegria e com esperança. Essa família que o Senhor está formando é uma família de perdoados, redimidos. Nos ensina, Senhor, a nos esforçar o máximo possível para alcançar esses que ainda não entenderam a sua identidade, filhos amados, salvos de Jesus Cristo, perdoados, assim como nós um dia encontramos esse perdão e somos perdoados todos os dias. Nós queremos assim manifestar essa presença poderosa de fazer amigos, de encher a casa de gente perdoada, de gente salva, de gente que está se encontrando em Cristo, assim como nós, Senhor, pecadores indignos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender essa nossa missão, esse nosso propósito de alcançar esses corações distantes, que foram distanciados talvez pela religião, mas que o Senhor quer alcançar e quer nos ensinar sobre perdoar. Porque esse espaço da tua mesa, da tua família, é um espaço de reconciliação,
é um espaço de perdão, é um espaço para todos esses, como nós. Nos ajuda nisso, Pai, no nome de Jesus. Amém.